Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Super Útil, terça-feira, ao vivaço, dia 10 de maio. Daqui a pouquinho, terça-feira, te lembra o nosso Terça no Divã. Hoje a gente fala sobre homossexualidade. Você fique à vontade em participar, em dar a sua opinião. superútil@band.com.br, 18971600001. Terça-feira também te lembra o nosso artesanato, que hoje, como sempre, muito prático, muito fácil, vai gastar quase nada. Vai aprender a fazer um imã para tua geladeira de biscuit. Vai gastar, sabe quanto? R$1. Somente R$1. Já a gente aprende. Vamos conhecer também as candidatas à Rainha Rodeio Prudente. O Rodeio Show começa amanhã na cidade. As candidatas, a gente vai conferir, vamos ver, são lindíssimas, viu? Já deixo de mão aí pra você. Daqui a pouquinho a gente conhece aqui no seu Super Útil. Então, sempre olho na tela, olho aqui na Band. Vamos começar mais um Terça no Divã. A partir de agora, a gente fala sobre homossexualidade. Com ela, Ieda Benedetti, seja bem-vinda, Ieda, mais uma terça-feira com a gente. Falar hoje sobre um tema muito polêmico, eu diria que o mais de todos que nós discutimos até hoje. Concorda? Acredito que seja o tema mais polêmico e acredito que as posições a serem defendidas aqui serão igualmente polêmicas. Ser homossexual é uma opção da pessoa ou não? Eu sou e ponto. Não. Existem pessoas que, e isso é uma corrente até hegemônica, né, que diz, a homossexualidade é uma opção. Não é. Se fosse, eu acredito que a grande parte das pessoas não optariam por sê-lo, porque ser homossexual implica em várias crises familiares, em troca de grupos sociais, de grupos afetivos, ser bastante questionado. Então, assim, ninguém acorda e fala, então hoje eu vou acordar e vou virar gay, eu vou virar lésbica. As pessoas são porque no seu desenvolvimento psíquico isso foi matrizado, foi estruturado dessa forma, né, e a homossexualidade ela amadurece, ela surge, né, na consciência da pessoa em algum determinado momento, mas ninguém opta por isso. Isto é um processo de amadurecimento intrínseco ao sujeito, não é uma opção. Mas o meu meio, Ieda, ele pode interferir a minha criação que eu tive dentro de casa, o meio externo, né, ali, as minhas convivências, os meus amigos, a própria genética? Tem pessoas que falam que a homossexualidade é genético? Sim, aqui nós vamos ter algumas correntes, né? Isso é um tema bastante polêmico, existe controvérsia quanto às causas, né? E então nós vamos ter várias correntes. Tem uma corrente que diz, olha, isso é genético, a criança nasce homossexual, tá? Existem correntes que defendem que isso seja social, psíquico, que vai depender, a corrente freudiana, por exemplo, vai dizer que isso vai depender da relação, né, das relações parentais, da relação pai, mãe e bebê até o 6º ano de vida, nos processos de identificação, se a criança se identifica com o pai, se vai se identificar com a mãe, é que vai definir a sua opção psicossexual, tá? E a corrente que vem ganhando mais força é a corrente interacionista, que vai dizer que existem sim determinações genéticas, que existem até um conjunto de genes que vão definir a homossexualidade ou a preferência para a homossexualidade, e o meio, né, vai ser determinante se essa homossexualidade vai aflorar de uma forma mais contundente ou menos contundente. Porque para a gente definir também que existem homossexuais, a gente precisa classificar pessoas como homo ou como hétero. Mas, de fato, essa é uma corrente com a qual eu concordo, eu entendo que todo ser humano nasce bissexual. Toda criança é anjinho até mais ou menos o 4º ano de vida, né? Não existe uma definição, olha, esse aqui vai ter uma preferência mais por homens ou por mulheres. Essa opção, né, ela vai sendo mais definida no conflito edipiano, com os processos identificatórios, e aí as pessoas vão ser mais femininas ou mais masculinas. Nós teríamos homens femininos, homens masculinos, mulheres femininas ou mulheres masculinas, de acordo com um conjunto de identificações e também com a sua carga genética, que vai definir as suas preferências afetivas, aquilo que vai
te ser mais prazeroso ou menos prazeroso. Alguns pais, Ieda, ficam receosos quando os filhos, bebezinhos pequenos, no caso, o menino começa a se interessar em brincar pela boneca. Eles acham isso um horror, né? Não, você tem que brincar de carrinho, você não pode brincar de boneca. E vice-versa, a menina que gosta de jogar o futebol, a menina que larga a boneca para brincar de carrinho. Isso quer dizer algo? Isso pode ser algum indício? Isso pode ser algum indício, pode? Sim. Pode. É? Mas, veja bem, não vamos inverter a ordem das coisas. A menina começa a querer jogar futebol, brincar de coisas de menino. O menino começa a gostar de boneca, já está indicando identificações invertidas. A menina mais identificada com as coisas do menino e vice-versa. Isso é um indicativo de que tem aí uma possibilidade maior, não significa sempre, mas existe aí uma possibilidade maior de haver uma inversão sexual, tá? Mas tem até uma piada sobre isso, tá? Eu acho que posso contar no ar, que é cabível. Um sujeito chegou no trabalho e falou, olha, meu filho resolveu que vai tocar piano, né? Eu proibi, porque isso é coisa de gay. Ele falou, olha, que coisa, né? Meu filho também, na idade do seu, queria tocar piano e eu proibi também. Ele falou, e aí? Aí hoje meu filho é gay e não toca piano. Tá? Então não é porque vai jogar futebol que você vai proibir o futebol. Não é porque vai brincar de boneca que adianta proibir. Não é porque o filho quer fazer balé que você vai proibir, porque porque isso vai evitar mais pra mulher. E que isso vai, se você proibir de fazer balé, vai evitar que seu filho faça uma inversão. Não vai, porque vamos dizer assim, as determinações estão se dando no campo da afetividade. Então, isso pode ser trabalhado terapeuticamente, isso pode ser trabalhado afetivamente no seio da família, mas não basta proibir de brincar com as bonecas ou com o futebol que você vai evitar a inversão sexual. Essa dificuldade dos homossexuais assumirem a preferência sexual, essa dificuldade vem dentro de casa, começa dentro de casa. Eu acho que a grande dificuldade começa dentro de casa. Eu acho que a grande dificuldade dos homossexuais se assumirem está em assumir no seio da família e no seio mais próximo ali. Porque o homossexual ele tem mais dificuldades profissionais e tem mais dificuldades no seio da família. Então, para uma pessoa conseguir se assumir homossexual, ela precisa ou ter uma família que consiga conversar, transitar, ou precisa de um grande amor. Se o amor que ela tem não for suficiente para fazer com que ela se assuma, ela vai ficar muito mais na dela. Ou se a família não consegue fazer com que essa pessoa consiga ser ela mesma, não consiga se expressar no seio da família, não consiga caber ali como realmente ela vai acabar anulando as suas expressões de personalidade. Isso não vai dizer que ela vai deixar de ser homossexual, ela vai ficar muito mais anulada, muito mais reprimida, vai ser uma pessoa muito menos capaz de realizar coisas e ser a si mesma, né? Mas pode até inibir essa expressão. Agora, nós não podemos confundir as pessoas que são homossexuais e não têm um efetivo grande amor para que possa assumir essa homossexualidade com as pessoas que não têm sexualidade nenhuma. Porque existem pessoas que pensam ser homossexuais, não são homossexuais, não são heterossexuais, não são coisa nenhuma. Simplesmente não conseguem acessar a própria sexualidade. Tem uma crise ali, Ieda? Não conseguiu acessar. A sexualidade é algo tão proibido que ela não consegue acessar. E aí acha que é homossexual. E fica ali esperando, né, alguém homoafetivo que surja para resolver os seus sonhos. E também, quando surge alguém, são pessoas que punem os seus parceiros. Sabe? Não conseguem se dar efetivamente para os seus parceiros. Então, não confundam, né, homossexualidade com sexualidade nenhuma. Porque existem pessoas que não conseguem se expressar como homens, nem como mulheres, nem como coisa alguma. A sexualidade é extremamente reprimida. E aí, até entendendo, né, que ama vamos supor que seja um homem, né, que ama um outro homem, mas não ama um outro homem. Apenas começa a projetar naquele outro homem uma sexualidade que ele não reconhece em si mesmo. Tá? Porque não reconhece a sua própria sexualidade. E aí, quando esse homem que ele acha que ama surge enquanto parceiro, ele é extremamente punitivo, destrutivo, não consegue se dar, não consegue se envolver afetivamente, né? E vive sempre trocando de parceiro. A culpa é sempre do outro. Essas pessoas não têm sexualidade nenhuma. Não são homo, não são hétero, não são
não são. Concorda que o preconceito hoje, ele está menor, Ieda? Concordo. Concorda? A gente vê aí a parada gay, a do Brasil é a maior, né, produção? A maior, acho que do mundo. Do planeta. Reúnem, né, milhares, milhões de pessoas. Não somente os homossexuais, mas os héteros também fazem questão de ir aqui em Presidente Prudente, na nossa região. A gente consegue perceber que os héteros vão sim, porque gostam da festa. É uma festa animada, uma festa colorida. Então tudo isso faz com que o preconceito vá diminuindo. Ieda, sim, existem uma série de ações, né, que fizeram com que a homossexualidade se tornasse alvo de muito menos preconceito. Eu sou capaz de afirmar hoje que as pessoas que são homofóbicas têm muito mais problemas sociais do que os homossexuais. Hoje é muito feio ser homofóbico, né? E assim, existe um espaço mais tranquilo. Não é que o preconceito tenha deixado de existir, porque não deixou de forma alguma. Não, ele está aí, continuam, mas eu entendo que houve sim uma aceitação, um avanço, houveram avanços no campo da família, hoje a família trabalha muito melhor com isso, houveram avanços no campo social, na legislação, né, na educação, e eu acho que os meios de comunicação trabalharam muito bem com isso. Né? A televisão, principalmente, conseguiu fazer com que essa questão fosse melhor discutida, e como a homossexualidade estava muito presente no meio artístico, esse foi um tema, que foi uma bandeira muito bem defendida, então acho que houveram grandes avanços, sim. Você acredita que num futuro próximo, Ieda, os homossexuais vão conseguir ter essa liberdade ainda maior de ir a um shopping, sentar num restaurante e se beijarem ali na mesa mesmo? Eu acho que as coisas caminham para isso, mas eu acho que nós caminhamos com uma compreensão ainda míope, a coisa ainda é turva, porque eu acho que algumas pessoas se definem como homossexuais claros, assim, existem mulheres que são claramente lésbicas, existem homens que são claramente gays. Você fala no visual? No visual e capa externa? No sentir, na forma de se sentir. Não é porque os homens são masculinos que não são homossexuais, tá? Tem aparência masculina, não é que eles não sejam homossexuais. Mas eu acho que a nossa compreensão da homossexualidade é um pouco míope, né? Que nós classificamos as pessoas como homo ou como hétero. Eu entendo que hajam nuances entre homos e héteros, né? Eu acho que existem pessoas que têm uma preferência claríssima por homens, existem pessoas que têm uma preferência claríssima por mulheres, e existem outras nuances de pessoas que têm maior preferência por mulheres, maior preferência por homens, ou existem pessoas que ficam bem em cima do muro, que gostam de pessoas, que dependem da pessoa com quem ela vai conhecer, que ela vai se aproximar, que ela vai gostar mais ou menos. Então, eu acho que quando a gente pensa, né, nos avanços, futuramente os homossexuais terão um trânsito nos bares, nos shoppings, acho que sim, mas eu acho que nós precisamos compreender melhor essa questão, entender que essa questão é uma questão que não classifica pessoas pela sua preferência sexual, porque quando nós começamos a classificar, olha, agora aqui é um ambiente que é simpático aos homossexuais, nós começamos a classificar pessoas entre homo e héteros, e as pessoas não são homo e hétero, existem várias nuances entre aquelas que têm preferências por homens e têm preferências por mulheres, desde as mais nítidas até aquelas que vão tendo preferências sazonais. Tá? Então a gente precisa evoluir educativamente para compreender a afetividade humana ainda. Falar direto, Ieda, agora com a pessoa que está em casa que é homossexual, ou o pai ou a mãe que tem um filho que seja homossexual. Como lidar com essa situação dentro de casa? O filho homossexual chega e conversa, se abra com os pais e fala, eu sou. Existe um momento certo, existe uma idade certa. Os pais, da mesma forma, como... Porque eu tenho a impressão que os pais, eles colocam um capuz assim na cara, sabem que o filho é homossexual, mas fingem, não querem ver. Então, qual seria, Ieda? Senta com o filho, eu sei que você é homossexual, te apoio ou não te apoio. Enfim, como lidar com isso dentro de casa? Eu acho que existe uma grande tendência, eu acho que no Brasil existe uma grande tendência de quando o problema é complicado para se resolver,
sujeira vai para dentro do tapete e as pessoas simplesmente fingem que não estão vendo. Se você fingir que você não é gay, se você fingir que seu filho não é gay, isso não vai tornar o problema menor. E todo pai sabe, não sabe, Ieda? A grande maioria. Eu acho que alguns negam. Claramente. Eu acho que assim, quando alguns filhos, quando vão contar, os pais falam, nossa, eu nunca percebi. E a coisa assim era quase evidente. Mas eu Todo mundo sabia, só o pai e a mãe que não sabiam. Os últimos a saberem. E eu acho que isso também faz com que as pessoas, ao não falarem sobre isso, a gente lida com a questão de uma forma meio assim, como se fosse uma traição aos pais, aos amigos. Eu acho que a coisa pode ser trabalhada de uma forma clara e direta. E assim, não pense que você não lidando com o problema, né, aqueles que estão diante desse problema, não lidando com o problema vai deixar de existir. Algumas pessoas deixam de se assumir porque os meus amigos não vão me aceitar. Tá, não são teus amigos, se não forem te aceitar como estão. Né? E se você não tiver efetivamente um grande amor para justificar que você se assuma, né, eu acho que não pode até não ser a hora certa, mas isto vai ter que ser trabalhado em algum momento. Devemos então chegar e conversar. É necessário que as pessoas abordem claramente os seus problemas. E que não finjam que nada está acontecendo. Todos. Qualquer problema deve ser abordado com clareza. Se for um problema de aprendizagem, fala sobre isso. Se for um problema de homossexualidade, fale sobre isso. Se for um problema de traição em casa, fale sobre isso. Aborde claramente, porque se você jogar a sujeira debaixo do tapete, a sujeira vai continuar ali. O problema vai continuar. Né? Daqui a pouco eu quero saber da Ieda Benedetti. Existe ex-homossexual? Existe ex-gay? Daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto. Eu vou para o intervalo já. Tem muito mais super útil para você. Não sai daí. Sua mãe vai comemorar muito este mês das mães no Rio Preto Shopping. São 30 mil reais em vale compras. Cada 200 reais em notas fiscais valem um cupom. Veja como participar desta super promoção no estande do Rio Preto Shopping. Brahma apresenta Sexto Prudente Rodeio Show. A região vai tremer. De 11 a 15 de maio, no Rancho Quarto de Milha. Shows com João Carreiro e Capataz, Jorge Mateus, Dom Bosco e Vinícius, Michel Teló e Guilherme Santiago. Realização Companhia Verde e Amarelo. Apoio Sul Metal. Loucura em dobro Tanger. 2 promoções para você aproveitar: tapetes e colchões e cama, mesa e banho. Cobertor microfibra casal R$ 59,90. Colchão solteiro R$ 74,90. Promoção em dobro com 2 meses para começar a pagar é só na Tanger. Para você que procura conforto e estilo na hora de dirigir, Cical Honda, a sua casa de novos e seminovos, as melhores vantagens e condições. Venha conferir nossos seminovos com garantia de procedência. Cical Honda, Araçatuba e Birigui. De 6 a 15 de maio, Araçatuba se transforma na capital mundial do artesanato. Interarte 2011, estandes com danças, culinária e o artesanato típico de diferentes culturas. Interarte 2011, de 6 a 15 de maio, no Viver Event. Coleção Outono e Inverno Nelson Botti. As estações esfriam e você se aquece com estilo. Venha nos fazer uma visita e aproveite nossos descontos de até 30%. Temos várias marcas: Pódio, McLean, Boomerang, Golf, Elite e Vilejac. Qualidade unida a preço baixo para você ter o estilo e a elegância que precisa e merece, além de atendimento preferencial. Nelson Botti, porque você merece. Em Prudente na Barão, em Prudente Parque Shopping, Assis, Dracena e Araçatuba. Big Pizza Express, quentíssima todo dia, toda hora. Big Pizza Express, 32210303. Ingredientes especiais, pizzas deliciosas e receitas que só a Big Pizza Express tem. Peça sua Big Pizza Express. Aqui, o nosso maior desafio é oferecer sempre o menor preço para você. Amaciante Super Clean 2 litros, 2,29. Refrigerador Duplex Bosch, 6 de 233,17. Lavadora Valente Electrolux, 6 de 71,50. É mais que promoção, é Mufato Max. De volta com o nosso Terça no Divã, com ela e Ieda Benedetti. Eu quero saber, você também de casa, eu imagino que queira saber também, existe ou não existe o ex-homossexual, o ex-gay?
Se nós formos pensar em ex-gay, nós precisamos pensar em categorias, homossexuais e heterossexuais. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existam nuances de opções de sexualidade, de sentimentos afetivos, de direcionamento afetivo. Então, eu entendo que pessoas gostem de pessoas, né? E algumas pessoas claramente optam, né, tem o sentimento, a afetividade dirigida para pessoas do mesmo sexo e outras pessoas claramente dirigidas para pessoas do sexo oposto. Agora, não é nenhuma grande aberração se uma pessoa que o tempo todo teve preferências heterossexuais, num determinado momento se apaixone por uma pessoa do mesmo sexo e vice-versa. Se uma pessoa que sempre teve relacionamentos homoafetivos se veja apaixonado por uma pessoa do sexo oposto. Então, para eu dizer assim, existe ex-gay, eu preciso categorizar, e eu acho que não há categoria. Existem várias nuances de definições psicossexuais e direcionamento afetivo. Uma dúvida pessoal que eu tenho, Ieda. Acredito que cada vez mais as pessoas do mesmo sexo estão se interessando, estão se envolvendo. Sim. Um motivo pelo qual isso vem acontecendo, a cumplicidade é maior, as pessoas do mesmo sexo, elas se entendem melhor. O que você acha? As pessoas do mesmo sexo estão saindo mais do armário, estão mais transparentes. Mas eu acho que não há, assim, um aumento tão significativo dessas relações homoafetivas. Se a gente for lá para a Roma Antiga, se a gente for lá para os gregos, nós vamos ver que existia uma distribuição homoafetiva na população bem grande. Né? Você vê uma fala, né, de Calígula para César: você gosta de sátiros ou de ninfas, de homens ou mulheres? César responde: gosto dos dois. Calígula responde: faz bem para a saúde. Então, isto é uma coisa que está lá, situado na Roma Antiga. E sempre houve uma distribuição proporcional da homoafetividade pela população. Agora, o que eu acho é que hoje fica mais tranquilo de se assumir, e um pouco está na moda, tá? Eu acho que as pessoas conseguem se assumir um pouco mais. Acho que, assim, 2 homens ou 2 mulheres se conhecem um pouco mais. Eu acho que é um assunto que a gente tem discutido bastante, é o empobrecimento da subjetividade. Então, eu acho que mulheres conseguem se entender um pouco melhor com a subjetividade feminina, fica mais fácil trabalhar com a própria sexualidade, e homens igualmente. E o que eu vejo também é um fenômeno que vem acontecendo desse trabalho, né, com a pluralidade afetiva. Eu tenho recebido cada vez mais, né, no meu consultório, conversado cada vez mais com alunos e com jovens que estão experimentando o tal do beijo a 3, né, 2 mulheres e um menino. Eles estão fazendo mais isso, eles estão trabalhando mais com essa pluralidade sexual. Isso é um fenômeno, é um mega fenômeno que vem aí. Eu acho que é uma outra nova onda, que é assim, eu tenho visto bastante também meninas que namoram os seus namorados e ficam com as amigas. Isso é um fenômeno e olha, isso é uma coisa que vem, é uma onda, tá? Eu acredito que seja uma mega tendência, porque eu tenho me deparado muito com isso. Deixa eu passar alguns dados aqui, gente, rapidinho. IBGE, segundo o IBGE 2010, 60 mil casais do mesmo sexo foram assumidos, tá? 60 mil casais. Na região com mais casais homossexuais é o Sudeste, com aproximadamente 32 mil casais homossexuais. Olha que curioso, o estado com mais casais homossexuais é o nosso estado aqui de São Paulo. A região com menos casais homossexuais assumidos é a região Norte. O estado com menos casais assumidos é o estado de Roraima. GGB, Grupo Gay da Bahia, segundo uma pesquisa realizada em 2010, 260 homossexuais foram assassinados no ano passado, enquanto nos Estados Unidos apenas 14 homossexuais foram assassinados. A cada 36 horas morre um homossexual no Brasil. O que você acha disso, desses dados? Eu acho que esses dados indicam o seguinte: o Sudeste é o país, é o estado que tem mais acesso à informação, mais acesso à educação, portanto as pessoas conseguem falar melhor sobre isso. Essa distribuição você pode saber que é igual em todos os estados, tá? Então, só que aqui a gente tem mais acesso à informação, por isso as pessoas conseguem trabalhar melhor com isso. E nos estados onde a informação, a cultura é menos evoluída, as pessoas tendem a esconder
esconder um pouco mais essa informação. Relação homoafetiva foi legislada, entrou na legislação na semana passada, na última quinta-feira. As relações homoafetivas O que muda, Ieda? O que mudou? Então, o que mudou? Que agora os casais que estavam em união estável têm o reconhecimento legal dessa condição para fins de sucessão, para fins de... como eram os heterossexuais, né? A mesma legislação que funciona para a regulamentação da união estável entre homens e mulheres serve agora para casais homoafetivos. O que eu acho disso? Eu acho que isso é um grande retrocesso. Eu não acho que isso resolva a questão... Mas não é mais um avanço para eles? Aparentemente seria, mas veja como é o meu posicionamento a respeito disso. Eu acho que o casamento é uma instituição complicada, complexa, e já é um sistema que não demonstrou ser efetivo, eficiente para organizar as relações afetivas entre homens e mulheres. E acho que os homossexuais tinham a história na mão. Eles poderiam ter regulamentado e organizado as relações afetivas de uma forma nova, de uma forma que contemple a própria subjetividade, que contemple a própria afetividade, né? E aí eles pegaram um modelo, copiaram um modelo que já não deu certo, que já não dava certo, o casamento já é um alvo de piadas, etc., e passaram a copiar isso. Tá? O casamento já tinha um monte de piadas em cima disso. Falar, eu tinha um relacionamento perfeito. O que aconteceu com o seu relacionamento perfeito? Casei. Tá? Então, os casamentos são motivo de angústia, as pessoas têm problemas para se casarem, se sentem obrigadas a se casarem, depois têm muitos problemas para se separarem. Você acha que todos esses problemas vão para os relacionamentos homoafetivos? Eu acho que a gente precisava discutir um pouco mais isso em outros momentos. Tá certo, Ieda Benedetti, obrigada. Mais uma terça no Divã. Com certeza a gente volta a ter outras participações da Ieda. Obrigada, Ieda. Obrigada. Até a próxima. Daqui a pouquinho, terça-feira, né? Além do nosso Terça no Divã, também tem o nosso artesanato. Você aprende a fazer gastando R$1, gente, apenas R$1, um lindo imã para você colocar na tua geladeira, um palhacinho, é bem facinho, já aqui na tela da Band. Mas a gente vai falar agora de mulheres bonitas, a primeira edição Escolha da Rainha do Prudente Rodeio Show, que tem início amanhã aqui na cidade, vai acontecer, e a Simone Cereja veio contar todos os detalhes pra gente. Simone, obrigada pela presença. Quantas meninas vão concorrer? São 16 meninas no total, de toda a região aqui de Prudente. Qual é a idade? A idade é entre 13 e 21 anos. Não somente de Prudente, mas toda a região. De toda a região, né? Nós resolvemos abrir, na verdade, porque o quórum aqui é muito pequeno, né? Eu não sei, tem até que convidar essas meninas prudentinas, né? Para tomarem coragem no próximo evento de participar. Então, eu tenho uma minoria aqui da cidade, a maioria da região. E fala aí pra gente um pouquinho da oportunidade, né? A primeira vai ser a rainha, vai levar o quê de presente? A primeira, ela, além de receber o material fotográfico, que é o book, né? Que vai possibilitar ela depois ingressar na carreira de modelo, abrir portas, né? Que é o mais interessante. Ela recebe ainda uma premiação em ajuda de custo em dinheiro, né? Mesmo em cash, e recebe também um curso de modelos, que é a preparação para a carreira. Então, assim, é bem aberto para meninas despreparadas mesmo, né? Elas têm um certo receio em participar, falam, mas eu ainda não tenho experiência, mas é para quem não tem experiência exatamente mesmo, para isso, né? Para se descobrir. Sim, para se descobrir. Segunda colocada recebe um material fotográfico, a terceira também, né? Legal. Então, as três primeiras são contempladas. Então, né? É a rainha, a primeira e a segunda princesa. Primeira e a segunda princesa, isso mesmo. Foto aí na produção, vamos ver? Um pouquinho, conhecer um pouquinho das 16 meninas, como a Simone colocou, de toda a nossa região. Toda a região. Bárbara, Camila, Carol, Elaine, Fernanda, Gabriela, Glenda, Graciele, Jussara, Carla, Keren, essa é Marcela, Mariana, Mariane, Maiara, essa é de Prudente. De Prudente. Isso, e Miriam de Prudente também. Então, assim, nós temos, acho que 3 candidatos aqui da cidade, né, somente. Vamos querer mais, vamos atrás, os né? próximos, né, Gi? Muito grande, com certeza. De você se revelar. Inclusive, assim, pelos eventos que nós promovemos até hoje, várias meninas que venceram se deram super bem, inclusive em carreiras internacionais. Essas meninas descolaram depois pro mercado da moda mundial através do evento. Então, assim, o evento possibilitou, talvez meninas que não têm condições financeiras de investir na carreira, porque é uma carreira que exige um dispêndio grande aí, né, Gi? Porque é um book. Né? Pra você ter uma ideia, a nossa premiação para a primeira colocada, se você for somar o total em book, curso e tudo mais, ela gira em torno de mais de R$2.000. Então é uma premiação muito bacana. É um dos melhores eventos que a gente se promove.
Então, assim, na verdade, todos estão convidados para assistir as meninas amanhã. A Hortência Pinaf. A Hortência Pinaf vai ser a nossa jurada. A Hortência já foi modelo, sabia disso? Ela é linda, ela é lindíssima. Então, olha só, gente, amanhã, a partir das 9 horas da noite, Rancho Quarto de Milha, no qual, amanhã, 11, estreia mais uma edição do Prudente Rodeio Show amanhã. Isso. A rainha e as duas princesas serão escolhidas. Gi, queria dizer também que é super bacana o evento, porque a arrecadação vai em prol do núcleo Teterê aqui de Prudente. Ótimo. Então, melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, assim, quem quiser ajudar também o núcleo, né, a contribuir aí socialmente, vai assistir as meninas. Então, de quebra aí já está ajudando também a sociedade. Amanhã, a partir das 9 horas, aqui no Rancho Quarto de Milha, em Presidente Prudente. Simone, obrigada. Obrigada. E que os jurados escolham bem aí, né, as representantes. Tá meio difícil, né? Você viu São que todas lindas. Linda. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho tem artesanato, você ligadinho aqui na Band, não sai daí. Loucura em dobro Tanger. 2 promoções para você aproveitar: tapetes e colchões e cama, mesa e banho. 2 promoções e 2 meses para começar a pagar. Cobertor microfibra casal R$ 59,90. Edredom casal R$ 49,90. Tapete Natura 1 por 1,5 R$ 69,90. Colchão solteiro R$ 74,90. Com o seu Tanger Card você começa a pagar apenas em julho. Promoção em dobro com 2 meses para começar a pagar é só na Tanger, só até sábado. No mês das mães, a Unoeste Saúde presenteia todas as mulheres 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades, isenção da carência de consultas e exames de rotina, e você ganha uma linda Eco Bag. Unoeste Saúde, seu plano para toda a vida. A beleza está na essência. Descubra a sua na Lavândula. São mais de 5.000 produtos à sua escolha. Sabonetes, sais de banho, óleos de corpo, cremes, shampoos e muito mais. Lavândula, requinte na essência. Generosa Bastos, 3103, Redentora. Gente, hoje o Band Gourmet está doce e delicioso, com esse cookie integral com nozes dentro, caramelizadas, e essa geleinha de manga que tem aí no meio é para deixar você assim só babando em frente da televisão. É daqui a pouco, depois do Super Útil. Tradição e qualidade é o que você encontra na Palinha Uniformes. Uniformes escolares, esportivos e profissionais. Temos produtos à pronta entrega, preço baixo e facilidade no estacionamento. Palinha Uniformes, 3222-8815. Aí o Joãozinho respondeu pra professora: porque as laranjas são redondas. É preciso muita experiência para fazer você sorrir. E só a Odonto Clinic, maior rede odontológica do país,